Olá, pessoal. Vamos chegando para a nossa live. Tem alguém aí? Vamos ver. Vamos esperar o pessoal chegar. Vamos ouvindo uma musiquinha aqui. Vamos esperar dar um tempinho para o pessoal chegar, para a gente iniciar a nossa live. Tudo jóia, Márcia? Vamos esperar o pessoal chegar. E aí, Damaris? Tudo bem? Vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho aí. Vamos fazer um intervalozinho aí. O pessoal tá naquela preguiça da segunda-feira. E aí, Cláudia, tudo bem? Vamos fazer uma horinha aí pro pessoal chegando. Hoje a live vai ser bem especial, que nós temos hoje a presença de uma convidada muito ilustre. E aí, Aparecida, tudo jóia? Ei, tudo bem? Cláudia? Pessoal, hoje nós estamos aqui. Hoje é um dia muito especial. Vocês estão me ouvindo? Tá dando para escutar direitinho? Como é que tá o som aí? Tá legal? Tá dando para me escutar? Fala aí, Aparecida, o que você tá achando? Tá escutando direitinho? Pessoal, olha, não sei se vocês viram os posts no meu Instagram hoje. Hoje é Dia Nacional do Cirurgião Dentista. É dia do dentista brasileiro, né? Porque o Dia Mundial do Dentista é o dia 3 de outubro, se eu não me engano. Mas no Brasil se comemora no dia 25 de outubro, que é o Dia Nacional da Saúde Bucal. Pelo que eu pesquisei, esse dia foi instituída a primeira faculdade de odontologia do Brasil. Por isso é comemorado nesse dia, o Dia do Dentista. Então, hoje nós vamos fazer uma live bem especial. Nós vamos ter uma convidada aqui muito ilustre para falar sobre os filhos dela e a saúde bucal. Como ela lida, né, com a saúde bucal dos filhos, como foi todo esse processo deles irem ao dentista, de escovação, dos cuidados em casa. Então, vou chamar ela para participar da live aqui e aí a gente vai bater um bate-papo bem legal. E aí a gente vai esperar o pessoal também chegar um pouquinho para ver se a gente começa esse papo bem interessante, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se ela já está aqui. Ei, Damaris! Boa noite, Damaris, tudo jóia? Tá me escutando? Peraí, fala de novo. Aê! Tá me Oi, escutando? Tá dando para escutar? agora eu tô. Ah, beleza. Ei, tudo jóia? O pessoal tá chegando aí. Damaris, olha, vou apresentar a Damaris para todo mundo. Quem não conhece a Damaris, né? A Damaris é uma paciente minha. Ela tem dois filhos lindos e eu gostei muito de atender a Damaris porque ela é bem extrovertida. As crianças dela são também muito extrovertidas. Então eu falei assim, nada mais adequado para falar sobre filhos e saúde bucal como a Damaris, né, Damaris? Ai, ai. Vamos tentar, né? Não, com certeza. Já fez dever de casa, né, Damaris? É, Olha só. Ô, gente, nesse bate-papo de hoje, eu vou iniciar com a Damaris aqui,
Eu fiz até umas perguntinhas para ela, para a gente seguir um roteirinho dessa live. Tá? Até para a gente orientar o pessoal de casa que tem filho, que eu acho que vai ser bem importante as informações que a gente vai passar aqui. Tá joia? Damaris, eu queria saber de você com quantos meses que os meninos nasceram os primeiros dentinhos? Assim, demorou? Foi mais rápido? Eles sofreram muito com aquelas dorzinhas de dente? Como é que foi? Primeiramente, boa noite, né? Queria dar os parabéns para todos os dentistas. Hoje foi um dia corrido, então eu não consegui mandar parabéns para Ah, ninguém. obrigada. Aí eu queria aproveitar para dar os parabéns para todo mundo, os dentistas que já cuidaram dos meus pequenos, que já cuidaram da gente também. Isso aí. Isso aí. Vamos ver se os dentistas conseguem colocar mais sorriso nesse mundo, né? Porque nós estamos precisando, né? Mas graças a Deus, se Deus quiser, vai normalizar essa situação que a gente está aí e a gente vai voltar a sorrir de novo, né? É. Os meninos, a Sofia, hoje ela está com 10 anos, né? Tá escutando direitinho? Tá dando para escutar? Não, o som meu que tá muito alto. Eu vou só baixar mais um pouquinho aqui. Isso, pode falar, Damas. Tá dando direitinho agora? Tá escutando? Aham, tá ótimo. Aham. Então, a Sofia hoje tem 10 anos, né? Os primeiros dentinhos dela, ela foi com 5 meses. Foi os dois de Uhum. baixo, nasceu com 5 meses. O Pedro já demorou um pouquinho. Tudo do Pedro foi um pouco mais lento. Os dentinhos, Uhum. o primeiro dentinho foi com 6 meses, o de baixo também. Foi o primeiro dentinho. Depois foi nascendo cada um devagarzinho. O dela já foi tudo mais rápido. Os Uhum. dentinhos já foi aparecendo mais rápido. A Sofia, ela é até assim bem mais alta do que o normal para a Isso, idade dela, não é, o Damas? isso. Eu lembro que Aham, quando a gente chegou a avaliar ela estava com os dentinhos até assim, já trocando mais rápido do que o normal para a isso. idade cronológica dela, né? Eu não sei se é verdade, mas você, como dentista, pode falar que eu já ouvi falar que quando nasce mais cedo, troca mais cedo, cai primeiro, né? Normalmente sim. Normalmente, quando demora a nascer os dentinhos, aí todos os outros dentinhos, o germe do permanente, tudo acaba sendo mais demorado e demora a trocar mesmo, Damaris. Com certeza, realmente. Então, eu O acredito que Damaris, o dela foi por isso, porque nasceu rápido, né? Com 5 meses já nasceu os dois. já é. E do Pedro, ele tá com quantos anos? Ele vai fazer 5 agora em dezembro. Não entendi. Ele vai fazer 5 em dezembro. 6 em dezembro? 5. 5. 5. Ah, tá. Igual, é interessante a gente saber a idade, porque com 6 anos a criança ela nasce o primeiro dente permanente. E o primeiro dente permanente ele vai nascer antes de atrás, quer dizer, de todos os outros de leite. Isso. Então, muitas mães Isso. pensam que é o outro dentinho de leite que está nascendo e, na verdade, é o permanente. Então, acaba deixando cariar, né, acabando precisando depois de fazer tratamento de canal ou até perdendo aquele dentinho, pensando assim, não, vai perder, vai trocar, mas na verdade já é o dente permanente, né? Isso aí é bem interessante. Damaris, e deixa eu perguntar, eles mamaram muito tempo, assim, à noite, de madrugada, mamadeira, como é que você fazia? A Sofia, ela mamou um tempo a mais. Uhum. O Diogo até, o Diogo até brinca que tem que desmamar é eu, não ele. Porque eu que não queria. Você vai deixando, Eu é que né? não queria. Vou deixando. Por mim, tava até hoje.
Mas ela foi um tempo a mais, ela mamou mais do que o Pedro. Mas à noite, eles Uhum. todos os dois mamavam muito à noite. Todos os dois. Mamaram, né? É porque Muito à assim, noite. é, às vezes acontece, né? Porque você não tem como controlar a necessidade de aleitamento e tudo mais. Só que tem que ter muito cuidado também para, dependendo, né, da mamadeira, não ser adoçada, né? Porque o leite, Mas ele já mamadeira tem o não. açúcar. Eles mamavam à noite no peito. No Ah, tá. peito, no peito eles mamavam muito à noite. Portanto, eu desmamei ela, foi até por isso, por ela mamar muito à noite. De dia quase não procurava. Por ela alimentar muito mal, eu ficava assim com dó, né, de tirar. Então ela mamava Uhum. muito à noite, mas era o peito. Quando saiu do peito, que já pegou a mamadeira, ela ficou pouco tempo com a mamadeira e já pegou um copinho, já, porque assim, todos os dois, graças a Deus, sempre foi muito independente. Então já pegou um Uhum. copinho e à Não teve noite já aquela coisa de dormia. mamadeira. Não, já dormia a noite toda. Foi de tirar o peito, eles começaram a dormir a noite toda. Já dormia na Ó. cama, já dormia a Aí não noite teve que a toda. necessidade de, não teve necessidade de ficar Não, mamadeira não, até com não, mamar à quatro, três noite não. aninhos, não precisou. Não, Ah, isso não. mesmo. Já pegou copo, igual o Pedro mesmo, ele fez 4, né? Ano passado agora. É isso, ele fez 4 ano passado. Ele já nem bebia leite mais. Era uma dificuldade até no copo. Procurava Pra, pouco mesmo. uhum, beleza. Damaris, e quando que você começou a ter aquela noção de que tinha que escovar o dentinho, assim, desde o primeiro dentinho, ou você esperou nascer mais dentinhos para você começar essa rotina de escovação de dente, explicar como é A, que era escovar, essas a coisas? Sofia, a Sofia usou uma escovinha de silicone, porque na época o pediatra falou que era bom passar, porque ela era muito alérgica, então assim, vivia gripada. Então o pediatra falava Uhum. que era bom passar uma de silicone, que a gente coloca no dedo, passa na gengiva, na Aquela tipo língua. Então dedeira. é, Uhum. ela eu cheguei a usar um pouco mais. O Pedro, quando eu tive o Pedro, eu já dei um descuido maior. Já essa de Uhum. silicone eu não usei. Assim que nasceu os dentinhos, eu comprei uma escovinha própria para a idade dele. Ela era um pouquinho menor, tinha até era um pouco maior no cabo. Aí eu comprei essa escovinha. Ela já logo depois eu passei para Já, ah, tá. essa escovinha. Ficou pouco tempo. Ficou pouco tempo. É, Uhum. porque o E dentinho ele dela nasceu com 5 meses, né? Os 2 primeiros foi muito dentinhos. novinha, né? Foi Muito muito novinho. novinha. Os trem dela, É. tudo assim. E eles chuparam o dedo, o bico ou dâmares? Bico, todos dois chupou bico. A Sofia foi Bico, né? menos tempo também com bico. Assim que começou a nascer os dentinhos, assim que começou a nascer, não. Assim que ela começou a trocar. Enquanto ela estava com os Uhum. dentinhos de leite, o primeiro dentinho dela caiu, ela tinha 5 anos. 5. Porque foi assim, eu lembro direitinho a história. Eu fui comprar o bico para levar para a maternidade, que estava perto de ganhar o Pedro, e aí ela foi e queria um sapato. Aí eu comprei o sapato para ela, ela jogou o bico fora. Só que como estava vindo outro bebê, né, fica meio sensível, a Aham. mãe, a mãe muito mole. Aí falou assim: "Ah, mãe, já que vai comprar um bico pro bebê, eu também quero um bico para mim". Aí ela tinha 5 anos. Aí eu comprei o bico para ela. Só que o dente dela caiu na semana de ganhar neném. E aí eu Olha falei assim, só. agora não vai poder chupar o bico. Aí, como assim, ela sempre foi muito tranquila, eu conversava com ela, falava as coisas. Falei, ó, Sofia, não vai poder usar o bico porque tá nascendo dentinho, vai ficar torto, vai dar bichinho. Aí ela não pegou mais. O Pedro tem Uhum. pouco tempo que largou o bico.
tem pouco tempo agora, a Uhum. dentista, né, que ele está fazendo acompanhamento, ela falou assim, ó, vai ter que tirar, porque já está indo bem para frente o dente, mas foi uma maior dificuldade, direto ainda, ele pede o bico ainda. E como que você fez para tirar o bico? Você usou alguma técnica, alguma coisa? A Tipo Sofia assim, foi essa, você foi só na conversa? Você só a Sofia foi conversou com essa ele foi questão. na boca? Você A conversou? Sofia foi a questão do sapato. Ela quis o sapato, jogou o bico Foi. fora lá na lata de lixo, e depois ela quis de novo, eu comprei, né? E aí, conversando com ela topou numa boa. Sempre foi assim. Ele, como é mais difícil, foi complicado de tirar, porque a dentista falou assim: ó, ele não pode chupar mais e tal. Você vai... Aí falou com ele, muito carinhosa, a dentista falou assim: você vai trazer o bico para ti, semana que vem. E ele Uhum. ficava, tem que esconder o bico, não posso levar, e ficava naquele negócio, naquele negócio. O pai dele perdeu a paciência, pegou o bico, jogou o bico do menino fora, na raiva. Aí eu acho assim que até foi nesse ponto que ele ficou meio sentido, que ele fica ainda pedindo, pedindo o bico. Aí depois de muito tempo encontrou um bico na casa da tia Aparecida, voltou a chupar o bico. O É Diogo foi, parecido. o Diogo foi e comprou o Ela brinquedo que tá ele aí queria. vendo. Pois é. O Diogo foi, comprou o brinquedo que ele queria, levou ele lá, comprou o brinquedo que ele queria, mas depois que brincou com o brinquedo, quebrou o brinquedo, todo dia ficava assim: eu Já quero perdeu. meu bico, cadê meu biquinho? Aí chorava de noite: eu quero meu biquinho. Meu coração ficava doendo, mas não podia dar o Nossa, biquinho, porque você é bem, assim, você é, como é que fala? Você é de opinião, né, Damas? Tem que tirar, né? não tem jeito, é Não pelo tem, bem, né? Igual agora, é. eu fico, igual agora estou fazendo acompanhamento com a Sofia, questão do aparelho. Eu não sei se tem a ver com o bico, por quê? Eu não sei, né? Eu acredito que não tem a ver, porque quando os dentinhos eram de leite, era todos perfeitinhos. Todos os dentinhos perfeitinhos, alinhadinhos. E ela parou de chupar o bico, ainda era o de leite. Então, eu não sei. Uhum, A Natália até falou que era genética, né? O caso dela. é. Dependendo, é igual assim, eu tenho até um sobrinho que ele nunca usou, nunca fez uso de chupeta, não chupou dedo e os dentes dele precisou de colocar o aparelho, entendeu? Por quê? Porque a Então, mãe e o pai, eles têm problema, né? O dente um pouquinho torto, teve que colocar aparelho. Então, o filho mesmo não chupando, teve que colocar aparelho. Então, assim, uma parte também é o bico, que assim, agrava mais, mas também tem a genética, entendeu? Igual você falou, você conseguiu tirar o bico antes mesmo de trocar os dentinhos, mas acabou, igual a Sofia, e precisou de colocar aparelhinho, nova teve que colocar aparelhinho, né? O Damas, realmente. ela colocou, né, o do céu da boca, né? E agora a gente está Uhum, caminhando para ela colocar para o fazer fixo. o fixo. Uhum. Uma dica boa para as pessoas que estão ouvindo e assim precisam de tirar o bico da criança e tudo é igual você fez, né? Tentar fazer uma troca de algum presente, alguma Uhum. coisa, falar também com a criança assim, ó, toda hora que você não chupar, nós vamos passar em tal lugar, algum lugar que a criança goste também. É assim, tem que ir tentando, né, Damas? Você, né, isso é de prova Que que não é não é fácil, não. fácil. Não é fácil. É, Igual eles são tem de até assim, opinião. tem até assim, isso a minha irmã que fez, e assim, deu certo, mas assim, mesmo assim, né? Ela colocou um negócio que o meu sobrinho não gostava do gosto. Na hora que ele pediu o bico, ela molhava em alguma coisa assim, ou limão, ou sei lá, alguma coisa, né, que ele não gostava do paladar e entregava para ele. E aí ele Mas chupa, nossa, o que é isso? Aí ele falava, aí eu disse, ué, seu bico é o mesmo bico.
E aí ele perdeu o gosto, Mas entendeu? Fala, ah, não, o bico tá ruim. essa questão não dava certo com os meninos, porque no São peito eu espertinhos. coloquei dipirona, Buscopan, e eles mamavam no Uhum. peito até acabar o gosto e continuava mamando. Ai, Então não é, ia resolver com bico, entendeu? não Com adiantar. eles. Não Então eu já adiantar. sabia que É. não ia resolver. Eu falava que dava bichinho, que a boca, que a barriga ia doer, mas aquele gostinho pelo bico era tão grande Acabar. que era complicada. É. E outra coisa também, Dames, é interessante falar, tem muitas pessoas que, assim, por exemplo, para a criança dormir, essas coisas assim, ela coloca o bico. Mas, assim, se a criança, assim, tem aquele costume de chupar o bico, o que que faz? Espera a criança dormir, depois devagarzinho tira o bico, que só de tirar e a criança continuar dormindo sem o bico, já vai ajudar a não ter tanto dano na oclusão, como se ela tivesse dormido o tempo todo com o bico. Então, assim, isso, por exemplo, não conseguiu tirar durante o dia, à noite começou a chupar, dormiu, tira o bico, que já é um avanço, já vai diminuir a maloclusão, viu? Eles costumam também, assim, o Pedro tinha mania de, na hora que dormia, o bico caía, ele só procurava quando acordava. Tinha vezes que ficava até mamando, assim, como se estivesse com o bico na boca. Mas Uhum. no caso, quando a Sofia foi para a escola também, foi mais fácil por isso, porque ela ficava com vergonha. Ele não, como já É, não tinha muito, mocinha, né? queria. Mocinha. Isso, essa questão também quando eles começam a ir para a escola, é mais fácil também de tirar, né? É, começa a comparar os coleguinhas, né? Isso. E aí fala assim, ah, seu coleguinha não chupa, por que que você está chupando? Isso é bom Então, também, ajuda, né? Dependendo da idade, não. se a criança tiver muito, né, já está em idade escolar, é interessante. Ô, Damas, deixa eu te perguntar, e quando você foi fazer o tratamento odontológico? A Sofia foi tranquilo, né? Que eu cheguei até a atender a Foi. Sofia. Mas aí conta como é que foi, tanto da Sofia quanto do Pedro. Assim, se teve diferença ou se os dois, Então, como que foi essa ida? a primeira carezinha que apareceu dos dois foi nessa idade de 3 anos. Todos os dois foi nessa idade, Uhum, dos 3 anos. A Sofia foi um pouco menos. Eu até acho engraçado, assim, porque a maioria dos dentinhos deles que deram foi até os mesmos dentinhos, os dentinhos parecidos. Só o do Pedro que foi diferente, que foi os dois da frente. Mas assim, foi tranquilo. A Sofia, eu só tive um probleminha com ela quando foi fazer o molde do aparelho, que ela foi meio difícil. Aí na hora lá eu falei com ela assim: ó, se você deixar fazer, eu vou te dar um slime, que ela queria um slime. Aí eu falei: se você deixar fazer, na hora uhum, que sair daqui, eu vou comprar o slime. Aí tranquilo, deixou fazer. Mas realmente, uhum. né, incomoda, eu entendi, mas tive que prometer para conseguir fazer. O Pedro já foi um pouco mais difícil, porque a Sofia, eu levei ela na época na Dariane. Ela tinha 3 anos na época e a Uhum, Dariane, ela era especializada em criança. E eu acho, né, que ela era especializada, porque o consultório dela era todo nessa área. Então, assim, você uhum. chega num lugar que o cantinho já é próprio, né? Já tem ali as coisinhas, se você fizer, você vai ganhar alguma coisa. Então, eles já ficam mais tranquilo. Com Tem os vontade, bichinhos e né? tudo. É. É. O Pedro, quando eu levei, que eu fui em eu acho que ele foi até tranquilo, né? No primeiro dia que Não, ele foi. sentou, mas como ele já era menorzinho, eu falei assim, olha, o mais indicado Então, é isso, um você odontopediatra encaminhou. mesmo. Isso. Aí eu te desobedeci. Demorei um pouco, né? Demorei um Aham. pouco para ir no lugar certo, tive uns probleminhas com ele. E ele não agradou e eu resolvi procurar a Ana Luísa, que é o que está fazendo acompanhamento dele. Uma coisa, hoje eu Uhum. fiquei o dia inteiro pensando, né, sobre isso, que eu ia falar. Uma coisa assim que eu sempre falo, que são profissões que tem que ter muito carinho, muito amor pelo que faz, que é saúde e educação, né?
Então, eu Uhum. acho assim, dentista. Eu, desde pequena, eu escuto assim, a pessoa para ser dentista ela tem que ter paciência, ela tem que ser muito calma. E realmente, para mexer com criança, tem que ser uma pessoa muito calma, muito atenciosa, porque eles já chegam como se fosse um monstro, né? Ali, aquele medo, é um médico, uma injeção, né? A criança já fica meio assim. Uma coisa que eu sempre falo, eu não coloco medo nos meus filhos. Por exemplo, injeção. Eles iam tomar vacina, tirar sangue. A Sofia nasceu muito doente, muito alérgica. Então, todo mês eu estava fazendo exame dela. Até 1 ano e 4 meses, todo mês eu estava fazendo exame. Então, assim, ela precisava tirar sangue direto para fazer exame. Então, eu falava assim: minha filha, é para o seu bem, é para saber o que você tem. A pessoa é sua amiga, é só uma picadinha da formiga, rapidinho passa. Então, muitas vezes eles nem choravam. Então, assim, você colocar Uhum. medo na criança, se você não fizer isso, eu vou te levar no dentista. Eu até comentei isso com a Ana Luísa, que muitos pais da criança, muitas vezes, realmente tem um trauma, né? Fica assustada, mas muitos pais põem medo na criança. Se você não fizer Uhum. isso, você vai tomar injeção. Então, a criança chega lá no dentista, já vê o dentista com cara de médico, já vê a injeção. A criança fica meio assim. Então, eu acho que os meninos foram tranquilos por causa disso de não colocar medo, de não assustar eles, de falar que é pelo bem. Eu sempre falo assim, ó, se não fizer isso, o bichinho vai para a barriga. Ó, sua boca tá cheia de bichinho, ninguém vai querer ficar aí não, ó. Então, assim, vou conversando assim, nesse ponto que eu ponho o medo do bichinho, mas não Uhum. com a pessoa, né? De não Então, ir, eu acho né? Você assim, coloca o medo de não ir isso. para o dentista. Com Isso, certeza. porque igual o pediatra é importante, a dentista também é. Então, assim, eu coloco tirar um sangue. Portanto, a Sofia, dia que eu vou levar o Pedro para tirar sangue, que ela não vai, ela acha ruim. Fala, menina, você é boba demais. Ela gosta de tirar o sangue ali. Então, assim, eles não têm aquele medo. Hoje Não, é. o Pedro tá um pouco maiorzinho, aí fica meio dengoso, aí às vezes dá uma choradinha. Mas quanto ao dentista, eu acho que todos dois, pelo que eu ouço das mães falar, todos dois foi tranquilo, não teve tanta coisa assim, não. O Damas, foi interessante você falar sobre essa questão do medo, porque eu fiz, eu acho que semana passada ou semana retrasada, eu fiz uma live com a Marcela e ela tem muito medo de dentista. E ela não passou esse medo para o filho dela. O filho dela ela até comentou comigo depois, que depois da live ele falou assim, ô mãe, sério que você tem medo de dentista? Porque assim, ela nunca transpareceu isso para ele. Então isso realmente é muito importante você se conduzir dessa forma, porque aí eles não vão assim, criar nenhum assim, trauma, Isso. nenhuma lembrança ruim, assim, nossa, às vezes a pessoa nunca passou por uma coisa ruim no dentista, mas só a outra pessoa falar com ela que é ruim, ela já acha que aquilo é ruim e a vida inteira vai ter problema, né, com o dentista, é complicado. Muitas vezes também é assim, a gente que é mãe é meio assim, né? Fica ali passando a insegurança mesmo, igual você falou. Aí muitas vezes assim, a mãe vai com o pai, aí com o pai não tem medo. Aí a mãe fica ali dengando tanto, 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 que a criança, para chamar a atenção, acaba ficando meio ali, né? Meio resmungando, chorando. Então, assim, eu procuro Uhum. ficar meio de longe. Se ele chamar perto, eu vou, seguro a mão, falo assim, deixa a tia olhar, mas não fico muito, assim, adolando ali não, porque eu sei que pode fazer um dengo, né? E até a própria, por exemplo, no caso, se a criança não fica bem no dentista com o pai ou com a mãe, por exemplo, uma avó ou uma tia, entendeu? Porque às vezes a tia, a avó não vai, igual você falou, adulando e tudo, aí a criança fica fazendo aquele denguinho e não deixa fazer. É, Então, isso aí é importante também, entendeu? No caso, não tem ninguém que levar, tem que ser o pai e a mãe, ou a mãe. Mas se tiver alguma pessoa assim, próxima, mas não tão próxima, às vezes a criança se comporta até melhor. Isso aí, com certeza.
Ô Damaris, deixa eu te perguntar agora, como que você controla a escovação? Eles são tranquilos de escovar? Tem a hora certinha para escovar? Eles tiveram algum problema de aceitar, por exemplo, o gosto da pasta de dente? Porque tem criança que não gosta daquele gosto refrescante da pasta de dente. Teve algum problema com relação a isso? Assim, a higiene bucal, passar o fio dental? Gostar não gosta, não. Tem que estar em cima mesmo. A Uhum, Sofia, sempre tive problema com ela porque ela fazia muito vômito. Era muito difícil para escovar o dente dela. Eu acho que eu cheguei até a comentar com você quando eu levei ela. Então, assim, era muito, muito complicado mesmo. O Pedro é por não gostar mesmo. Quer fazer sozinho, não quer deixar. Mas a questão da pasta, eu nunca tive problema, não. Porque eu sempre procuro comprar, assim, uma escova de dente que tem um bichinho, um personagem que eles mais gostam, aí comprava uma pasta de dente de um personagem que mais gosta. Hoje em dia que já é a pasta de dente normal, mas antes, quando era uhum, menorzinho, eu procurava sempre estar comprando uma coisa que chamava a atenção deles para aquilo ali. O fio uhum, dental, eles é tranquilo. Toda vez que vai escovar, eles passam. Costuma até querer passar sozinho. A Sofia, hoje, como está com 10 anos, eu deixo ela passar sozinha, né? Deixo usar sozinha. Não quer também que a gente escova mais, né? Mas o Pedro, não. Já uhum. fico ali em cima, tendo que escovar. Às vezes, corre o risco de dormir antes. E aí você fica naquele trem ali, assim, a mãe, né? Eu acordo esse menino para escovar o dente. Esse menino não vai dormir mais, não vai me dar sossego, vai dormir sem É, escovar o dente, né? Fica naquele... É é, melhor deixar o menino dormir. deixa quieto, né? Mas Porque igual o Damas, tipo assim, um dia ou outro não tem problema, né? Não tem problema. Agora, assim, o problema é quando vira uma rotina de, assim, todo dia dorme sem escovar dente. Aí já comeu, já jantou. Então, isso aí que não, né, não pode acontecer. Mas uma vez ou outra, às vezes acontece mesmo. E assim, não tem problema por conta disso, né? Outra coisa também interessante de falar, ô Damaris, com relação a pasta de dente, creme dental, porque tem muitos cremes dentais que tem um gostinho de tutti-frutti, né, para criança. isso. E na verdade, aquelas pastas de dente você tem que olhar o rótulo, porque ela pode ter um teor maior de flúor do que o indicado para crianças. Por exemplo, é bom sempre olhar atrás do rótulo se tem abaixo de 1000 ppm por 1000 ppm de flúor, entendeu? Normalmente é 500 ppm que é o indicado para criança. Tem da Colgate, normalmente até farmácia é mais fácil de encontrar cremes dentais. Crianças que não têm dentinho ainda pode usar creme dental sem flúor. Agora, crianças que já têm os dentinhos, usar um teor de flúor menor, porque a criança não consegue cuspir direito. Então, ela acaba engolindo o creme dental e pode ocasionar a fluorose, né? Aparecer a fluorose. Então, muita atenção e também a quantidade de creme dental. O ideal é colocar a quantidade de 1 grão de arroz cru. Essa coisa muito pequena, é só mesmo sujar a escova para não correr o risco da criança, né, ingerir flúor a mais e acabar depois tendo a fluorose, que é aquelas manchinhas brancas, né, e às vezes até caramelada no dente, que depois tem que fazer tratamento estético para normalizar aquilo, né? Aí, Dambres, deixa eu só te perguntar mais uma coisa aqui. Eles, aconteceu deles sofrerem algum trauma, alguma queda, algum tombo, alguma pancada na boca que chegou a quebrar algum dentinho, deu algum problema nesse sentido? não, não, nenhum dos dois Não? nunca machucou assim, não. Quebrou dente nem nada, não. Não, Uhum. não. Porque o traumatismo dentário acontece muito na época da troca dos dentinhos, porque assim, a criança fica com aqueles dentinhos muito para fora, então assim, qualquer coisa, né, acaba
correndo, brincando de pique, essas coisas assim, acaba batendo o dente. Então, essa idade é bem complicada, é sempre bom vigiar. Se a criança pratica algum esporte, tipo skate, bicicleta, essas coisas, é bom até comprar um protetor, né, de dente, aqueles protetores bucais, para não acontecer essas quebras de dente e ter problema depois pro resto da vida, né? Depois ter que fazer canal, essas coisas assim. Então, é bem interessante essa idade da troca dos dentinhos. Normalmente é a época que mais tem incidência do traumatismo dentário, né? Damaris, deixa eu te falar. Eu queria que você agora desse um conselho para os pais, para as mães que estão ouvindo a gente, que você, graças a Deus, você teve assim, né, as crianças que você criou não tiveram problema de dente, estão fazendo tratamento, né, mas é uma coisa assim, bem tranquila, não é coisa muito complicada, e também são tranquilos no dentista. E qual o conselho que você daria para o pessoal que está em casa, que está te ouvindo aí sobre os seus filhos e o que eles devem fazer para ter a saúde bucal direitinho igual eles têm? Olha, na verdade não é um conselho, né? A gente que é mãe, a gente erra tentando acertar, né? A gente está sempre tentando acertar, mas é difícil. A gente está com a vida muito corrida, às vezes não tem como a gente ficar ali também 24 horas, às vezes a criança fica com a babá. Eu acredito até que foi assim, muitas vezes do tratamento, diferença dos dentinhos para o Pedro e para a Sofia foi até esse ponto. Porque eu lembro que eu cuidava tanto da Sofia que eu mandava a escovinha e a pasta de dente dela até para a escola. Porque era uma época que eu só ficava em casa com ela. Eu não sei se ela escovava, porque eu não estava lá, mas eu mandava dentro da Uhum. mochila, falava com ela. Mas o Pedro, ele foi para a creche muito novinho, porque eu tive que começar a trabalhar, né? Então ele foi para a creche muito novinho. Tinha lá também a escovinha, mas por ter muitas crianças, eu não sei como que era esse acompanhamento lá, né? Eu Controle. não estava lá. Então, quando eu encontrava, era só à noite que eu ia escovar o dentinho dele. Então, assim, portanto, ele nunca gostou muito. Até hoje é difícil, é complicado. Mas não é um conselho, eu tenho que dar, eu quero dar uma dica. Eu até anotei aqui algumas coisas, porque eu lembro, assim, eu lembro que eu não lembro quando eu era criança de assim desse acompanhamento. Meu pai e minha mãe também a condição não era muita, eles também não tinham muita instrução. E eu não lembro assim deles ter esse acompanhamento de levar em dentista, pediatra. Eu acho que eu nem fui em pediatra na minha vida. Eu acho que só quando ficou doente que foi, dentista a mesma coisa. Que eu lembro que eu tinha um dente que ele doía muito, muito mesmo. Acho que eu tinha uns 10 anos por aí, e ele doía muito, e minha mãe passava uma pomadinha para anestesiar, e quando acabava aquela pomada, aquele dente doía, doía, doía. Eu sou de Lajinha, né? Então, na época, minha mãe me trouxe numa dentista até aqui em Mutum. E as dentistas que minha mãe levou, falou que não tinha, o dente não tinha raiz, que não sei o quê, mas eu acredito que, assim, precisava fazer um canal e minha mãe não tinha era condição para fazer aquele canal. Então ela preferiu que tirasse o dente. Então assim, eu não tenho esse dente, então ele me faz muita falta. Cheio de dente, Uhum. um dente faz falta? Pois é, faz falta. Então, assim, a minha mãe não tinha instrução, não tinha ninguém para falar com ela, foi criada num tempo. Eu até lembrei hoje que às vezes eles falavam com a gente, eles mandavam a gente escovar o dente, mas falava assim: vocês vão escovar o dente, porque senão vocês vão ficar banguela igual a gente, vai ter que usar dentadura. Era assim que eles falavam com Uhum. a gente. E, portanto, até quando a Porque o Sofia estava na recurso era casa. esse, né? Então, assim, Quando portanto, quando doía a o Sofia dente estava lá na era casa. extrair.
Isso, quando a Sofia estava lá na casa do meu pai, eu lembro que ele tirava a dentadura para fora e falava assim: ó, se você não escovar o dente, você vai ficar igual o vovô. Então o medo dela era tanto que ela ia e escovava o dente. Então, assim, não é conselho, é só assim, um alerta mesmo, porque os filhos são nossas responsabilidades, né? A gente, igual o Pedro, tem 4 anos, deu uma carezinha na frente do dente, né? Os dentinhos bem na frente. Eu fiquei assim, misericórdia, gente. Eu achava aquilo tão feio, aquele buraco na frente, na boca daquele menino. Aí eu ficava assim, gente, onde que eu errei? Ele, assim, ele gosta muito de doce. Ele é muito formiguinha, ele come muito doce. Então, assim, eu acredito que seja nesse ponto que a Sofia não era de comer muito doce. E eu também moro, né, dentro do doce. Aqui em casa tem muito doce, então por mais que a gente briga, a gente fala, não, às vezes pega escondido, às vezes alguém dá. Hoje eu estava até lembrando de um caso que uma vez a Sofia teve que fazer uma dieta e foi muito tranquilo, mas o meu sogro escondia ela para dar o doce, porque ele também era uma formiga. Aí eu lembro uma vez que eu cheguei assim, aí ela estava escondida debaixo da almofada, tinha comido os doces. Aí ela virou para mim e falou assim: ó, meu vô me deu doce, mas ele mandou falar que não deu, mas ele deu. Então, assim, o Pedro já não teve o vô para dar o doce, mas já é dele, ele já gosta muito de doce. Então, eu acredito, assim, que a gente tem que ficar atento. Eu me sinto muito culpada por esse fato dele, desses dentinhos. Eu sei que eu errei em algum ponto, porque acabei dando aquela descuidada por ele ter 4 anos, ele precisa de mim ou do pai para estar fazendo isso corretamente. Então é só um alerta mesmo. Às vezes eu escuto pais falar assim: ah, mas o meu filho é dentinho de leite, vai cair. Eu não lembro de dentinho de leite, minha mãe ter me levado no dentista. Eu também não lembro da minha mãe ter me levado no dentista. Nas fotos eu não tenho nenhum dente podre, não. Mas, assim, eu fico Uhum. com dó quando eu vejo uma criança. Às vezes a pessoa não tem condição, mas hoje em dia tem os PSF, que tem os dentistas muito bons. Já levei a Sofia no PSF, já fez tratamento lá também. Então, assim, hoje em dia a gente tem muito recurso. Hoje em dia tem a internet que ensina muita coisa. Hoje em dia todo mundo Ensina. tem celular. A maioria das pessoas, né, quase ninguém não tem um celular, não tem uma internet. Então, assim, é só um Uhum. alerta mesmo. Não fica com esse pensamento, ah, dentinho de leite, não vou cuidar porque é dentinho de leite, vai cair. Mas, assim, dói, Uhum. né? Pode acontecer de doer. Dói. No dia, eu mesmo não sabia que dentinho de leite dava canal. Você mesmo me falou uma vez, falou assim, Uhum. ah, tem que olhar mesmo, porque depois que dá canal, assim, eu sei que dói, já tive que fazer um canal. Se dói em mim, imagina numa criança. Então, assim, não é, É. não é um conselho, né? Igual eu falei, hoje em dia a gente está tão corrida, as mães têm trabalhado muito, a gente quase não tem tido tempo, falo por mim mesmo, mas é só um alerta. Vamos cuidar mais, vamos levar, vamos olhar mais, vamos tirar o tempo para estar ali escovando. Os maiores, a gente olhar de vez em quando, igual eu faço com a Sofia, de vez em quando, vem cá, Sofia, deixa eu ver se você escovou esse dente direito. Ah, não escovou, não, volta lá, vai escovar de novo. Vai brigando, mas vai. O Pedro, a mesma coisa, igual a Ana Luísa falou comigo essa semana. Ah, às vezes a mãe está tão cansada que fala assim, não, então tá bom, escova aí, tá bom. Aí eu até falei com ela, eu falei assim, não, a gente pega a força lá em casa, prende nas pernas, vai escovar, chora, vai chorando, mas tem que escovar. Às vezes acontece, igual eu falei, dorme, eu não acordo mesmo não, porque depois é difícil dormir. Mas Uhum. a gente é obrigação da gente, né? Enquanto eles não entendem, a gente tem que cuidar, é nossa responsabilidade. Então, é só isso. Conselho não, mas um alerta mesmo para estar cuidando, olhando, né? Vigiando. É isso. E outra coisa também, Dan, você falou uma coisa interessante, igual assim, que vai, que segura e tem que escovar, vai no choro, porque assim, a gente, assim, eu gosto de perguntar quando a mãe fala assim, ah, mas o meu filho não deixa escovar dente. E a pergunta que eu pergunto é o seguinte, eu falo assim, você pergunta a ele se ele quer ser vacinado?
por exemplo, não de Covid, mas assim, as outras vacinas, você pergunta assim, você quer tomar uma agulhada, meu filho? Você não vai perguntar, você sabe que aquilo ali vai ser bom para ele vai chorar, vai doer, vai ficar com uma febrezinha, mas você não leva para vacinar? Então, sim, escovar dente é a mesma coisa, escovar dente não dói. Agora, o tratamento de dente dói, um canal dói, uma extração, dependendo se a criança, né, se debater no anestesiar direito, vai doer. Então, sim, é isso que a gente tem que passar, né, para as pessoas não ficar com dó. Igual eu vi, eu acho que a Ayla comentou aí que antigamente tinha o quê? Eu acho que a mãe dela tinha 7 filhos. Antigamente era tudo mais difícil, realmente, para cuidar de tantos filhos. Não tinha orientação, não tinha nem pasta de dente, fio dental não existia, sei lá se existia, não tinha acesso, né, para todas as pessoas, mas agora tem na escola, tem orientação na escola, tem orientação no celular, tem orientação no serviço público. Então, assim, isso é muito importante, porque se você cuidar da saúde bucal dos seus filhos, você vai estar o quê? Poupando dinheiro que você vai deixar de gastar, você vai deixar de perder tempo também. Às vezes você vai ter que faltar do seu trabalho para levar o seu filho a um dentista. Então, isso muito igual ela está falando, né, Ayla? Realmente. Então, assim, é tudo mais difícil. Então, assim, o que custa escovar um dente? Vai sofrer um pouquinho, daqui a pouco ele vai crescer, já vai acostumar, vai habituar naquilo ali, ele mesmo vai fazer sozinho. Mas nesse início, realmente, é muito importante e não custa nada e vai te custar, assim, muito, muito mais dinheiro, muito mais tempo lá pela frente, né? Se você não cuidar, é complicado, né? Ô Damaris, vou finalizar essa live, quero te agradecer, muito obrigada por ter participado aqui dessa live com a gente. Espero que os meninos continuem assim, super educados. A Sofia, assim, dá até assim, gosto de vê-la conversando, super ativa. E assim, muito obrigada, espero que a gente possa se encontrar outras vezes, bater um papo. E valeu demais, eu acho que a gente aprendeu muito com a sua experiência. Eu que queria agradecer o convite. Eu nunca fiz uma live, nunca fiz um story. Você achou até que eu fazia, né, Mônica? Achou que eu era blogueira, mas eu não. Eu acho que pela primeira foi até boa. Foi, legal. Eu que queria agradecer o convite, estou às ordens. Não somos perfeitos, mas procuramos, né, sempre tá fazendo igual eu falei, mãe erra tentando acertar. A gente tenta fazer o possível e impossível. Como a gente está com a vida muito corrida, né? Eu entendo as mães, não tô querendo julgar as mães, né? Igual eu falei, não quero dar conselho, porque eu não sou ninguém para aconselhar. Meus filhos têm erros também. É igual hoje eu estava lembrando aqui que uma professora falou assim, uma professora falou comigo assim uma vez, eu reclamando da Sofia, porque a Sofia também não é essa perfeição toda, não. Às vezes é difícil. Aí eu reclamando dela, aí uma professora ela era pequena na época, a professora virou para mim e falou assim: se tá dando trabalho, é porque você tá educando direito. Porque se tá sendo fácil, é porque não tá educando. Porque para educar dá trabalho, né? Então tudo dá trabalho, escovar o dente, né? Tudo dá trabalho. Mas é isso, e vamos, né? Vamos aí. Vamos levando, vamos lutando com eles para escovar, aprender a meter as pernas. Uma hora a gente e você está colhendo os frutos, né? Você está colhendo os frutos, Damaris. Ô, Damaris, então, pelo convite, tá? Obrigada a você, boa noite para você, abraço para os meninos aí, tá? Tudo de bom. E obrigado ao pessoal que também ficou até agora assistindo a live com a gente. Vale lembrar que quarta-feira nós vamos ter uma outra live. Essa semana vai ser bem especial. Nós vamos ter a doutora Amanda, que é periodontista. Então, se vocês tiverem alguma
dúvida a respeito de periodontia, tratamento de gengivas, doença periodontal, vai deixando aí nos comentários, no direct, que a gente vai fazer uma live quarta-feira também, tá bom? Então tá joia, gente. Boa noite, Damaris. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchauzinho. Tchau.